Neste vídeo, vamos trazer o desabafo de Rafael Menin após mais um vexame. Vamos falar também sobre a galoucura que perdeu a paciência. Gerson, Claudinho podem chegar ao Atlético ou não? E vamos trazer mais uma notícia, algo bem interessante nesse vídeo, então assista até o final. Tá imperdível, tá bom? Tá imperdível. Então curte o vídeo, dá essa moral pra gente, ajuda demais o nosso trabalho, seu like, obrigado, tamo junto. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifique aí se você tá inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes. Calvície tem solução. A solução é o transplante capilar. Mas para resolver de uma vez por todas, você precisa fazer no lugar certo. E o lugar certo é o Instituto Céspedes, tá bom? Há muitos anos no mercado e com excelentes profissionais. Gente, é um investimento importante, então faça no lugar certo. O link está na descrição do vídeo. Mude a sua vida, a sua autoestima com o Instituto Céspedes, link na descrição. Vamos lá, vamos trazer primeiro. Eu queria começar falando primeiro, antes do Rafael Menin, o que ele disse, e a gente poder comentar. Vamos falar sobre o Bernard, porque ontem na transmissão, eu falei, quando o Bernard entrou no jogo, eu falei, se tem uma coisa que o Bernard tem, é vergonha na cara, o que a gente viu que muitos não têm ali no Atlético, né? A forma apática como entraram na partida, né? Com menos de um minuto já estavam dando um gol para o Palmeiras, aí foi anulado e depois, não satisfeitos, deram outro. A forma apática como o time jogou ontem, entregue, sem o menor brio, mesmo que não tem mais chances de Libertadores, não interessa. É a camisa do Galo e podemos ficar fora, inclusive, da Sul-Americana. Então, o Bernard é um jogador que, pelo menos, ele mostra brio, respeito à camisa e à torcida do Galo. E dá uma olhada só no que ele disse. Tá aí na tela para você o que ele falou com relação aí à partida do Galo ontem, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, podemos dizer que foi muito grave o que aconteceu aqui hoje, vejo dessa forma, por se tratar de um jogo em casa, um oponente que seria difícil, a gente começou muito aquém do que teria que entrar. Em se tratando dessa gravidade, a gente tem que realmente parar para pensar, analisar, ver. Aí depois ele falou, essas coisas não podem acontecer, é uma camisa que a gente representa, um escudo que a gente tem que honrar, independentemente se estamos em busca de uma Copa Libertadores, Sul-Americana ou nada. A gente tem que chegar da mesma forma em todos os jogos e temos que correr, nos dedicar, marcar, temos que fazer o que o treinador espere dentro do planejamento, fecha aspas. E aí, isso aqui também foi muito interessante, ó, sobre uma crítica, né, o desempenho na temporada, ele falou, abre aspas, foi muito grave o que aconteceu. Temos que analisar e precisa ser muito melhorado, porque foi uma temporada muito abaixo daquilo que o Atlético é e representa no futebol nacional, tá? Então, assim, o Bernard, ele realmente mostrou, não só dentro de campo que ele correu, lutou, tentou, se foi bem ou mal, gente, né? Eu acho que a gente tem que falar, não é nesse momento aqui, não é nem disso, né? Pelo que a gente viu ontem. E ele mostrou, pelo menos, ter vergonha na cara e honrou, o que a maioria não fez, né? Então, eu quis ressaltar aqui o Bernard, porque ontem e depois também no jogo, ele houve várias outras declarações mostrando um descontentamento muito grande com o grupo, com a forma com que os jogadores entraram em campo e também com o Atlético nessa situação. Então, o Bernard merece sim, né, essa menção honrosa aqui no vídeo. Agora eu vou falar sobre o Rafael Menin. Então vamos falar sobre ele, né? O que ele disse aí, ó. Tá na tela para você. Rafael Menin falou: vexame completo. Logo após a partida ele postou: vexame completo. Deu tudo errado neste ano. A massa merece muito mais. Trabalhar mais e muito melhor em 2026. É isso que a gente espera, mas não dá uma coisa. O Rafael Menin, o Rubens Menin, todos no Atlético, diretoria de futebol, uma coisa eles podem ter total certeza: o torcedor não quer mais, não é que não quer, não vai acreditar mais em promessas, em conversa, em post,
Beleza, o que ele disse, tá tudo certo. Vexame completo, exatamente, completo. Só que aí, mais uma vez, eu tenho que falar e ser chato, né? É um vexame completo que foi avisado. Não é aquele vexame completo que não foi avisado, que ninguém avisou. Eu avisei na coletiva com o próprio Rafael Menin, que o elenco vem piorando ano após ano. Isso estava errado, né? Eu até retuitei esse post do Rafael Menin, deixando claro, né, que eu estava certo e é algo, não é uma questão de querer estar certo ou não, tá? Eu vou colocar na tela para você ver o que eu postei nessa mensagem. Eu disse que o elenco vem piorando a cada ano, o tempo mostrou que eu estava certo. Eu espero que em 2026 seja muito diferente mesmo, porque o que aconteceu esse ano é inaceitável. Inclusive é interessante que ele colocou aqui, ó, quem pode responder? Só quem ele segue ou mencionou, né? Ele mencionou ninguém, então é só quem ele segue que pôde responder. E é curioso que o Rafael Menin, há um tempo atrás, até me seguia, né? Mas aí deixou de seguir, faz parte. Enfim, gente, tá aí o que disse o Rafael Menin, desabafa ou não, após, né? Quero saber a sua opinião, se você concorda, se você acredita ou não, é isso. Para mim é muito simples, palavras agora não adianta mais, né? Não que não precise dizer, beleza, vai lá, desabafa, tá tudo certo. Mas neste momento, a torcida do Galo, isso aí, pelo que a gente tem visto, né? Eu não sou representante torcedor, né, da torcida. Eu represento a mim mesmo, a minha opinião. Mas pelo que eu tenho visto, a torcida do Galo hoje não acredita mais em promessas, em palavras. Agora é ação, agora é atitude. E isso vai passar pelo que nós vamos falar daqui a pouco com relação a reforços, né? Time forte, mostrar com atitudes, com ações que realmente as coisas vão mudar. Porque tapar o sol com a peneira, como vocês fizeram mais uma vez, isso não dá mais. E o torcedor não vai cair mais nesse papo de, chegaram a dizer, não, elogiando o Rony, porque o Rony é o jogador, a cara do Atlético e não sei o quê. Ah, porque temos 3 primeiros volantes. Chega, o torcedor não é otário, o torcedor não vai acreditar mais nisso. E isso aí tem que ser deixado muito claro. Então agora é hora realmente de trabalhar. E nós vamos cobrar muito aqui. Muito. Como eu sempre fiz. Mas vou cobrar mais ainda. Mais. Porque esse ano, o ano passado, beleza, perdemos as 2 finais, mas chegamos numa final de Libertadores, de Copa do Brasil e perdemos para times melhores. A verdade é essa, tá? Esse ano não. Um Lanús, o Atlético era mais forte que o Lanús, faltou empenho dentro de campo, né? Faltou mais entrega, né? Empenho, mas faltou mais entrega, aquela luta, aquela vontade a mais de ganhar, como o Lanús mostrou. Uma vontade muito grande. Eles entraram para jogar por uma bola ou então levar para os pênaltis e conseguiram, com 120 minutos. E nós não conseguimos. Tivemos uma chance clara com o Biel, né? Aí é a questão do elenco, né? Com o Biel e só uma bola na trave, mas foi uma falta, um lance ou outro ali, mas nada demais em 120 minutos. Então eles quiseram mais e mereceram o título. Então esse ano foi uma vergonha, ano passado não. Chegamos em 2 finais, então a vergonha foi brigar contra o rebaixamento na última rodada, podendo cair. E isso é uma vergonha. Mas beleza, agora esse ano sim, foi vergonhoso e não pode acontecer. O que a gente viu ontem, por isso que eu tenho dito, para mim é coisa de 70%, 80% desse elenco é rua. Não, o torcedor não merece e não pode torcer para esses caras ano que vem. A grande maioria tem que ir embora do Atlético. Não é uma questão só de qualidade, é falta de vergonha na cara. E o torcedor não pode admitir isso e não vai admitir, já está claro. Tá? Já vou trazer agora a nota aí da Galoucura com relação a tudo isso, porque parece que perderam a paciência aí de vez, né? Deixa antes eu falar para vocês aqui da Brussels, cerveja lager puro malte deliciosa. Gente, vamos valorizar a cerveja mineira de qualidade. Então aproveite, se você encontrar aí no supermercado, compre, é um ótimo custo-benefício, recomendo demais. Cerveja Brussels para maiores de 18 anos e beba com moderação. E tem o Superstar, que é o energético, também com vários sabores, 0 açúcar, gostoso. Vale a pena você aproveitar, você comprar aí e provar. Eu acho que você vai gostar, tá? Vai por mim, você vai gostar, até porque o preço é excelente, tá bom, gente? Brussels e Superstar. Bom, vamos lá, vamos trazer agora
a nota da Galoucura. O vídeo tá ficando longo porque eu tô desabafando bastante, né? A Galoucura postou: o ano de 2025 está chegando ao fim e a palavra que define o período é uma só: vergonha. Times, jogadores e diretoria entregaram muito menos do que representa o Clube Atlético Mineiro. Dentro e fora de campo foi um festival de erros, omissão, soberba e incompetência. Um dos principais acionistas da SAF reconheceu o fracasso ao afirmar: vexame completo, deu tudo errado nesse ano, a massa merece muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2026, como eu disse agora há pouco, né? Mas ele só esqueceu de mencionar um detalhe importante: a diretoria de futebol é a principal responsável pelos 2 últimos anos pífios que o Galo viveu. Foram eles que montaram, bancaram e mantiveram escolhas equivocadas que aceitaram temporadas inteiras sem comando, sem planejamento, sem respeito ao torcedor. Antes de continuar, deixa eu só falar, opinar sobre isso aqui. Eles têm razão e, para mim, a diretoria de futebol do Atlético tem que ser demitida. Não é só Vitor, é Paulo Brax também, porque o trabalho esse ano é inadmissível. Inadmissível. É inaceitável o péssimo trabalho que fizeram esse ano. Como eu disse, é você estar caminhando ali, ver uma casca de banana, falar: olha, tem uma casca de banana. E você vai lá e escorrega. E isso foram umas 10 cascas de banana que você foi olhando, falando: tem uma casca de banana. Eu acho que eu posso escorregar. E escorregava, né? E caía. Tomava um tombo. Porque é isso que aconteceu. Uma contratação que claramente vai dar errado, deu errado. E foi assim, um atrás do outro. Então, assim, é inaceitável o trabalho deles. Agora, não podemos esquecer, Rafael Menin, sim, toca o Atlético, inclusive o futebol do Atlético. Ele também dá pitaco, ele também fala o que vai, o que não vai. E desculpa, eu não tenho também, mas o Rafael Menin, ele também não tem formação em futebol para poder querer gerir um clube, a questão do futebol do clube. Não pode. Não tem e não pode. Então, assim, o dinheiro é dele, tá certo, ele, o Rubens Menin, né? Não vai chegar o Paulo Brax lá, o diretor, falar assim: tem esse jogador de 20 milhões de euros, 50 milhões de euros aqui, vai falar: pô, isso eu não consigo. Beleza, mas querer dar pitaco, e dar pitaco, a informação é que dá pitaco demais, mais do que deveria, inclusive, tá? Então não é só diretoria de futebol, não. Aí vamos lá. Aí tá dizendo aqui, e os resultados dessa gestão desastrosa está aí. Em 2024-25, o Atlético chegou às últimas rodadas com risco real de rebaixamento. Algo inimaginável para um clube que carrega uma torcida gigante, apaixonada e presente em todos os cantos do país. A Galoucura não aceitará mais temporadas jogadas no lixo. Não aceitaremos mais dirigentes blindados, atletas acomodados e decisões que colocam o clube no rumo do fracasso. Então aceitou até demais então esse ano, né? A massa faz sua parte todos os dias, viaja, apoia, sofre e jamais abandona. Exigimos o mesmo compromisso de quem veste a camisa e de quem administra o clube. 2026 não será mais um ano de desculpa, será um ano de cobrança, de postura e de responsabilidade. Quem não tiver coragem, competência ou vergonha na cara para carregar o peso do Galo, que abra mão do cargo. O Atlético não é laboratório, não é brinquedo de ninguém, não é moeda de vaidade. Nossa história não comporta o amadorismo dos últimos 2 anos. Com o Galo não se brinca. Enquanto houver Galo, haverá galoucura. Enquanto houver galoucura, não haverá silêncio diante da incompetência. Tá aí a nota da galoucura. Espero que realmente a cobrança a partir de agora seja realmente grande, né? Eu acho que tem que ser, que tá precisando realmente uma cobrança aí forte com relação a esses 2 anos. A gente não pode, é o que eu sempre digo, gente, pra gente passar para a última pauta aqui, que o vídeo tá ficando muito longo. É o que eu sempre digo, o torcedor também não pode aceitar mais mediocridade. Então espero que pro ano que vem o torcedor suba essa régua e não aceite mais tantos jogadores medíocres, porque a verdade é que aceitaram sim, muitos. E eu sou prova, porque é o que eu sempre digo, né? Eu vou falar sobre um jogador, criticar um jogador, aí vem você não é atleticano. Nossa, o cara nem chegou e já tá reclamando. Não, o Beto pro Beto ninguém tá bom. Ninguém tá bom pro Beto aí. Não. Então, assim, gente, não dá, né? Então vamos subir essa régua e vamos cobrar jogador grande, jogador importante, jogador de qualidade. Porque senão é isso aí, ó. Nós vamos ficar passando vergonha e sofrendo, tá? Então tá na hora também da gente parar de aceitar qualquer coisa. Vamos lá, vamos pro último aqui, vamos falar sobre essa questão. Gerson, Claudinho, que história é essa? Vamos falar sobre isso aí no oferecimento de Cara Preta. Gente, carnes nobres, ó, chegando no final de semana, amanhã, sexta-feira,
Compre aí as melhores carnes de Belo Horizonte, é na Cara Preta, qualidade, quem conhece sabe que é qualidade, meu amigo, é absurdo, tá bom? E tem cupom Web Rádio CP, te dá desconto, meu amigo, então aproveite, tá bom? E compre agora mesmo pelo site, você compra, recebe aí na sua casa, tem várias lojas em BH também, você pode ir lá comprar, escolher tudo certinho, tá bom? Compre na Cara Preta, não tem erro não, carnes nobres de extrema qualidade, cupom Web Rádio CP te dá desconto, meu amigo, aproveite. Vamos lá, gente. Bora então falar sobre isso, ó. Tá na tela aqui o Instagram da Web Rádio Galo, segue a gente lá. Claudinho e Gerson no radar do Galo para 2026. Segundo a Rádio Itatiaia, o Galo já está sondando o mercado visando a temporada de 26. Entre os nomes procurados estão o volante Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, e o atacante Claudinho no Al-Sadd dos Emirados Árabes. A contratação de um desses jogadores é vista como difícil. A pedida de seus clubes gira em torno de 20 milhões de euros. Aí tá falando, centroavante no radar. Outro nome no radar do clube é o centroavante Germán Berterame, atualmente no Monte Rei do México. Esse aparece como opção mais barata, segundo a reportagem. Eu não sei de onde, né? Porém, tudo bem, 20 é 15, né? Não é 20, é 15, é mais barato realmente. Pô, é muito barato. Porém, cabe lembrar que ainda não há negociação em andamento com nenhum atleta. Há também a busca por um lateral, mas o nome desse jogador ainda não foi divulgado, informação da Itatiaia. Primeira coisa, assim, vamos lá. Eu vou deixar claro também uma coisa, né? Antes de mostrar aí os dois jogadores. Itatiaia trazendo uma informação sobre Gerson Claudinho logo após um vexame, né? Tudo bem, eu acho que é notícia, eu tô aqui trazendo a notícia, mas vamos deixar claro uma coisa, o torcedor não vai mais cair nisso, tá? Se a intenção ali foi, vamos jogar uma cortina de fumaça, o torcedor não vai. Antigamente isso podia funcionar. Hoje não funciona mais, tá bom? Então vamos deixar isso claro, que a cobrança vai continuar pesada. Não adianta jogar cortina de fumaça, tá bom? Mas aí, vamos lá. Então vamos falar sobre esses dois jogadores aí, que eu acho que, até na minha opinião, acho que nós vamos... eu vou te mostrar que a chance é bem nula, né? É bem mínima deles virem pro Galo. Primeiro tá aí o Gerson, 28 anos. Esse aqui o Sampaoli adora, tá? Levou lá pra França e tudo, ele adora o Gerson, né? E aí, ele tem contrato até 2030 com o Zenit. 2030, avaliado em 22 milhões de euros. E ele tá numa fase muito ruim lá, tá? Tá numa fase muito ruim, os números dele fraquíssimos aí na temporada. Ele chegou lá com uma grande contratação, Coringa e tudo, e não jogou, tá? Não jogou e já quer voltar, a verdade é essa. Ele já tá doido pra voltar. Agora, o time do Zenit pagou aqui, ó, vamos lá. O time do Zenit pagou 25 milhões de euros. 25, que foi até a multa e tal. 25 milhões de euros. Agora em 25, no mês 7. Então, tem pouquíssimo tempo aí, menos de 6 meses que eles pagaram 25 milhões de euros. Eles vão vender por 20? Talvez até vende. Talvez até vende para tipo assim, vamos ter um prejuízo porque não vai achar 25 para ter um prejuízo menor. Talvez até venda por 20. Mas o Atlético tem 20 para um jogador? Será? Bom, o Claudinho é diferente, é até mais difícil, eu acho. Tá avaliado em 15 milhões de euros. Pô, Beto, o Gerson tá em 22, como assim? Vamos lá. Ele tá aqui no Al-Sadd, aqui no Catar, não é isso? Isso, tá lá no Catar. Contrato até 2029, contrato longo, 28 anos também. Beleza, aqui números, eu acho que tem ótimos números e tal, beleza, mas também tá no Al-Sadd, né? Outro meia também, ótimo jogador, também dispensa apresentações, né, gente? É um baita jogador aí. E aí, a questão é a seguinte também, ó. O clube, lá em janeiro, já tem um pouco mais tempo, né? Em janeiro desse ano, o Al-Sadd pagou 20 milhões de euros. Só que a questão é a seguinte, imagina o salário do Claudinho nesse time, gente. Imagina o salário do Claudinho nessa equipe. Mas não deve ser pouco não, viu? Mas não deve ser pouco. Eu aposto com você que no mínimo uns 3 milhões de reais por mês ele recebe. Aí já, obviamente que é achismo, é opinião, mas os jogadores grandes e tudo, quando vão assim, eles vão muito pelo salário também, né? Então tá aí, gente, 2 jogadores, eu não acredito que eles venham pro Atlético, mas para deixar claro, que não seja o Gerson, que não seja o Claudinho, o Atlético precisa investir em um jogador grande. O Atlético precisa, ainda mais se perder o Hulk, que eu acho que é natural que isso aconteça, né? Mas o Atlético precisa
investir em um jogador grande. Jogador assim, Claudinho, Gerson, jogador grande. Aquele que chega e o torcedor fica louco. O torcedor fala, pô, esse... Porque, vou falar um negócio, esse ano foi o ano de Rony, Caio Paulista, Gabriel Menino, tá? Só esses nomezinhos, né? Nomes assim, o Rony já foi grande, o Rony, pô, multicampeão lá pelo Palmeiras, mas não é aquele jogador que a torcida não é, né? Então, gente, o Atlético, pra mim, é obrigação, pra deixar claro, contratar pelo menos um jogador grande. Ah, mas é caro. Aí o problema não é meu. Não falaram que dívida, que isso, que aquilo, que ia acabar a dívida, que não sei o que. Então, o problema não é meu. Vocês colocaram o Atlético nessa situação, que vocês tirem. E tem que trazer jogador grande sim. Vamos cobrar isso, torcedor. Vamos cobrar isso. É Gerson, é Claudinho. Óbvio que isso aí os dois é sonho, né? Mas jogadores, que eu tô falando assim, jogadores grandes, como eles são, né? Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, ajuda demais. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então curte o vídeo. Hoje, por volta de 8 horas da noite, live aqui, eu e Tanaka descascando, meu amigo. Hoje vai ser a live do Veneno, mas não é com o Gabriel Veneno, não. É a live do Veneno, porque nós estamos no veneno, meu amigo. O bicho tá pegando. Gente, curte aí, inscreva-se no canal e até mais tarde. Tô te aguardando. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, fui, valeu.